Salve, família! Salve, rapá! Podcast Coab USA chegando até você, como sempre, muito obrigado pelo carinho, participação e energia que alimenta a alma, estimula a mente. Antes de apresentar o nosso convidado de hoje, a gente vai fazer alguns agradecimentos aqui. O primeiro, para a galera do MindHunters.prod, acompanha o Instagram dos caras, os caras é fera. Obrigado aí ao Aldo, Luan e Sono pelo carinho. Também para a Pizzaria de Lúcio. Tem lá só ingrediente bamba. Todos os sabores tradicionais, mais uma série de sabores ousados para você apurar o seu paladar. Melhor pizzaria da região, viu? Leva seu parceiro, sua parceira, fica no Jardim Paulista, perto da Pamplona. Obrigado, Du. Se falar que conhece o Fabinho, 10% vai ser acrescentado à sua conta. Desconto. E agora sim, nosso convidado de hoje, para quem já conhece, é ele mesmo. Para quem não conhece, eu apresento Gustavo Paz, fundador e idealizador da Paz Studio, que é uma empresa de moda unissex, também em uma das suas mídias sociais com mais de 1 milhão de seguidores, onde ele fala sobre bem-estar, lifestyle e moda. Gustavo, muito obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço por essa apresentação aí. Chegou bem. Isso, cara. Vamos que vamos. Levantou a moral lá em cima, né? Então vamos começar com um tema polêmico. O que é? Não, primeiro de tudo, eu quero saber se eu vou poder levar uma caixa dessa pizza aqui pra casa. Na hora. E, ó, aqui Não é só caixa, não. Você tem pizza aqui, ó. Não é só de cenário Os que caras fica mandam aqui. comida, os caras mandam comida. O kit é completo. Mas vamos lá, obrigado mais uma vez, tá? Por aceitar que nosso agradeço. convite. Muito bom ter você aqui. A gente vai falar sobre vários temas também. E esses 3 temas que eu ilustrei aqui, eu acho muito interessante também pra gente falar, porque a gente tava falando em off. O legal de ter você aqui por várias razões. Um dos motivos é que existe um gap de geracional entre nós. Se o Fabinho é o mais velho, depois é o Du. Entre as nossas gerações. Mas assim, quando eu pesquisei, eu tava te falando isso. Quando eu pesquisei o seu Instagram, assim, pô, meu. Assim, às vezes a gente fala assim, minha geração é melhor, assim, tudo esse comparativo onde a gente acaba criando uma barreira para poder se entender e para poder estar aberto a conversar. Exatamente. Então é legal ter você aqui, porque tudo que você fala, cara, assim, são coisas que são temas muito importantes para mim, para minha geração também. Então vai ser legal ter esse ponto de vista seu aqui no nosso podcast de hoje, tá? Exatamente. Bom, primeiramente, meu nome é Gustavo Paz, pra quem não me conhece, eu tenho 21 anos. 21 Quase a minha idade. Quase a metade. Quem você acha que é mais velho daqui? Cara, não sei, pô. Acho que é ele, talvez. Né? Eu errei. Não, acertou. Acertei. Lógico, E o mais novo daqui? Você. É lógico. Isso mesmo. Desculpa interromper, continuar. Bom, eu trabalho com a internet já faz 6 anos, mais ou menos. Eu comecei com 15. Na real, eu não comecei com um trabalho, né? Era mais como um hobby, assim. E eu fazia conteúdo pra gente jovem também, porque eu era jovem, eu era literalmente uma criança, né? E conforme o tempo for passando, assim, eu fui descobrindo algumas coisas, eu fui me interessando muito pelo autoconhecimento e como eu poderia ajudar as pessoas com a minha influência, não só postando coisas que entretessem, mas até mesmo de uma forma negativa, sabe? Como polêmica, com fofoca, com esse tipo de coisa. Conteúdos que não agregam, de fato. E aí eu comecei a pesquisar sobre... Realmente comecei a estudar, porque também acho que esse gap, essa transformação, essa virada de chave foi no meio da pandemia. E no meio da pandemia, eu acho que todo mundo deu uma enlouquecida, assim, mais ou menos, sabe? E eu tinha acabado de fazer 18 anos, estava com muita pressão de muita coisa sobre o que eu ia fazer na minha vida pessoal, na minha vida profissional também. E comecei a estudar muito sobre autoconhecimento, comecei a fazer terapia ano passado. E desde então eu vi uma oportunidade de trazer isso pra galera da minha idade que não fala muito sobre isso. Às vezes a gente vai falar isso numa festa, num rolê, em algum lugar, e a galera fala, porra, que chato, sabe? E eu comecei a trazer isso pro meu meio e foi bonito de ver as pessoas ao meu redor se transformando. Primeiro meus amigos que só falavam de bebida ou de mulher de vez em quando, começarem a falar sobre coisas realmente sérias e bater esse papo cabeça, sabe? Eu acho bem interessante. Muito, cara. Assim, eu tava te falando, assim, esses são temas importantes, ainda mais... Eu falo isso de vez em quando aqui no podcast, que a gente ainda vive numa cultura muito machista aqui no Brasil, né? Na América Latina em geral, mas assim... Muito poucas pessoas falam tem essa vulnerabilidade de expressar sentimentos. Exatamente. Né? Então, assim, quando você consegue trazer isso de uma maneira... E eu acho legal essa parte de preparação que você se aprofunda nesses temas, porque muitas vezes também acho que o mal da tecnologia, às vezes,
ou do acesso rápido à informação, é que você fica só na manchete. Exato. Você não se aprofunda, né? Então, quando você pode se aprofundar e compartilhar isso, tem um monte de gente querendo, precisando desse tipo de informação, de conteúdo, né? Então, até mesmo na nossa geração, onde muitas vezes, se eu for falar sobre um tema sobre depressão, Terapia. muita gente vê como fraqueza. Muito. Né? Então, poder desmistificar isso, assim, é um processo muito interessante. E aí eu queria voltar em você agora, né? Claro. Como que foi essa sensibilidade de poder estar em sintonia com os seus sentimentos? Foi algo que você foi amadurecendo ou uma coisa que você sempre teve? Cara, eu sempre fui muito bom em lidar com os meus sentimentos, assim. Eu sempre fui muito bom em verbalizar eles. Eu nunca tive vergonha de ser vulnerável. No começo, eu confesso que eu tinha um pouco dessa parada, assim, de... Não sei, as pessoas me acharem fraco e ter um pouco de vergonha de falar sobre isso. Mas conforme o tempo foi passando, eu entendi, com a terapia, obviamente, que, na verdade, a gente pode usar as nossas dores para ajudar uma pessoa que está precisando de ouvir aquilo que a gente tem a dizer, sabe? Tudo aquilo que a gente tirou de aprendizado das nossas dores, a gente pode ajudar outras pessoas a passarem pelo processo. Então, eu meio que assumi a missão de ser para as pessoas aquilo que eu queria ter tido no momento de dificuldade, sabe? E aí, foi aí que eu percebi que seria egoísmo eu lidar mais com a minha vergonha de ser fraco do que em ajudar outras pessoas. Então, é muito gratificante receber mensagem do tipo, nossa, esse conteúdo realmente está me ajudando. Eu comecei a ir para academia por sua causa, eu comecei a me cuidar, comecei a fazer terapia, que é algo que todo mundo, principalmente hoje em dia, precisa de fato de terapia. Era um assunto que eu sei que não era muito falado, acho que na geração de vocês, sobre homem principalmente fazer terapia, que não, terapia é coisa de doido, por exemplo. E não é, cara. Muitas das vezes a gente precisa fazer terapia por causa de gente que não faz terapia e deixa a gente maluco, Deixa a né? gente doido. E aí desmistificar isso pra galera da minha idade, principalmente pros homens, eu acho que é uma das minhas missões e dos meus propósitos que eu assumi pra minha vida como influenciador. Mano, mas da onde vem essa... Aí tem um quadro do Du, né? Que o Du sempre mexe o saco. Eu não vou do começo. Eu acho que é pertinente aqui porque, assim, você... Existe uma maturidade na maneira como você se expressa que eu acho muito interessante. E aí já não tem muito a ver com a idade, mas mais com experiência de vida. E aí seria legal... Eu queria entender um pouco mais da onde vem isso, cara. Assim, qual que é a sua história? Assim, você é de São Paulo mesmo ou não? Sou de São Paulo, eu sou de Osasco. Inclusive, eu não moro no mesmo condomínio que ele, né? A gente se encontrou um dia. Desculpa. Coitado o pior dele, vizinho que velho. E foi muito engraçado o jeito que a gente se conheceu, né? Eu tava no elevador com uma caixona desse tamanho de um recebidos. Foi na Páscoa, né? Eu acho. Páscoa. E aí tinham vários ovos de Páscoa, assim. Aí ele perguntou que, tipo, caramba, você vai entregar isso aí? Pra quem que você vai distribuir isso aí? Eu falei, caramba. Aí eu expliquei pra ele que eu sou influenciador, que eu recebo das marcas e tudo mais. Aí ele falou sobre o podcast, me convidou, eu segui a página de vocês, inclusive, eu achei bem legal. E Obrigado. ele fez o convite, eu aceitei, obviamente, porque eu gosto de conversar com pessoas com quem eu admiro. E aí, enfim... A minha história, eu comecei com 15 anos, né, na internet. Eu nasci e sou criado em Osasco o tempo todo. Minha vida inteira, morei lá. Depois, eu morei um tempo em Alphaville, mas grande parte da minha vida foi em Osasco, assim. Você tem irmão, irmã, assim? Não, sou filho só único. você. Sou filho único. E aí, nasci num bairro, assim, bem humilde em Osasco. Bem humilde mesmo, assim, eu venho de família humilde. Só que eu nunca me contentei só com aquilo, sabe? Eu via as outras pessoas na TV, por exemplo, a época que, sei lá, apresentavam a casa do Rodrigo Faro, do Celso Portiolli, eu falava, cara, se essas pessoas conseguem, eu também consigo. Eu consigo. E eu sempre tive essa certeza muito grande dentro do meu coração, assim. E eu nunca me imaginei, sei lá, indo pro escritório, acordando 6 horas da manhã, e passando o dia trabalhando, voltando de carro, pegando trânsito, e aquela mesma rotina estressante, sendo que Deus fez a vida em abundância, tipo, muitas coisas pra gente aproveitar de fato, sabe? E aí eu comecei a correr atrás disso. Sempre me comuniquei muito bem na escola, eu sempre, tipo, era amigo de todo mundo. E eu conheci uns amigos meus em 2018, eu tinha 15 anos, mais ou menos. E a gente começou a gravar vídeo pro YouTube de brincadeira, assim. A gente não tinha pretensão nenhuma, até que um vídeo estourou. E aí todos os vídeos começaram a pegar 700 mil views, 500 mil views, 200 mil views. Caramba. Hoje em dia eram 6 amigos no total. Hoje em dia só eu e meu melhor amigo, que fazia parte também do projeto, que continuamos trabalhando com a internet. Os outros tomaram outros rumos também. Hoje em dia eu também tomei outros rumos, né? Eu sempre fui apaixonadíssimo por moda, tanto que eu lancei minha marca de roupa, realizei esse sonho, graças a Deus. Que legal. E fora isso, também eu uso minha experiência como influenciador, toda essa bagagem que eu carrego para gerenciar a carreira de outros influenciadores. Isso ninguém sabe, tô contando aqui Olha agora aí. em primeira mão. É algo que eu faço em off. Mas enfim, é algo que eu tô em aprendizado, ainda tô em processo, mas tá sendo bem gratificante.
gratificante também. E esses dias me chamaram de mentor, eu achei muito engraçado. Porra, moleque de 21 anos sendo mentor, olha que doido. Mas eu acho que é isso. Não é idade, né, cara? É, experiência. Quanto mais experiência de vida você tem, mais perspectiva você desenvolve, né? Então, assim, essa mentoria vem justamente disso, né? Dessas experiências. Querendo dessa ou não, constante evolução. já apanhei muito nessa vida de internet. Passando em mão de empresário safado, de muita coisa, vixe. Tem uma advogada aqui se quiser. Já sei com quem contar, então. Gustavo, é uma curiosidade, tá? Claro. Pô, nosso gap de idade é Do bem... seu. bem, Meio bem- do não. Eu tô ali, ó. Tá junto. É gigantesco. Inclusive, o meu filho mais velho, o Lucas, ele tem 29 anos, é mais velho que você, né? Isso. Cara, na minha época, quando eu tinha a sua idade, era um tabu falar de emoções, falar de terapia. Na realidade não existia. Um mundo extremamente machista, homofóbico, todo tipo de preconceito a gente sobrevivemos a ele, né? E falar de emoções, falar de terapia era um tabu absurdo. Por exemplo, você falar, pô, eu tô com um problema, eu amo. Cara, com respeito, né? Mas eu vivi numa sociedade homofóbica, até hoje é uma sociedade homofóbica. Fala, ô, mano, você é viado, hein, meu? Você é viado, tal. Cara, e aí, com 35 anos, 33, 35 anos, eu fui fazer a terapia. Eu falei, cara, é isso. Eu tenho que fazer, porque a gente acaba ferindo as pessoas sem querer. Eu tenho que fazer para me conhecer, para me olhar no espelho e etc. Hoje em dia, existe ainda esse tabu, essa coisa de as pessoas te levarem, você é afeminado, isso daí não existe, terapia pra quê? Coisa pra louco. Existe ainda isso? Cara, existe, mas é muito pouco ainda. Eu acho que a galera é muito alienada e eu chego a sentir um pouco de dó dessas pessoas. Eu sinto compaixão, porque normalmente uma pessoa que ela tem um rancor tão grande dentro de si, ela deve ter passado por muita coisa, né? Lógico. E que bom que você começou a fazer terapia com 35 anos. Eu acho isso muito importante, não só pra não machucar outras pessoas, mas também pra você olhar dentro de si e reconhecer traumas que talvez te impeçam de chegar mais longe e ir atrás dos seus objetivos. Então, por isso que eu falo que todo mundo precisa fazer terapia. Não só quem tá com depressão ou tá com ansiedade. Tipo, eu também sou uma pessoa muito ansiosa e a terapia me ajuda muito com isso. Mas pra você descobrir crenças que talvez estejam te limitando, traumas que você precisa ressignificar e tudo mais pra viver uma vida melhor, entende? E um dos gaps também que fez com que eu começasse a fazer terapia foi por questão do meu lar, assim. Eu nasci num lar onde tinha muita briga, era muito desestabilizado, assim, e eu nunca vi aquilo como uma saída. Eu sempre peguei como exemplo de não usar. Muita gente olha para aquilo e não quer fazer diferente, e às vezes segue os mesmos padrões dos pais e tudo mais, e às vezes não entende o porquê, né? Hoje em dia você pode ver a geração dos pais de vocês, por exemplo, às vezes o pai saía pra beber e tudo mais, e tudo era porque o cara estava ansioso e descontava ansiedade na bebida e ninguém sabia e ficava apontando o dedo pro cara e deixava ele pior. Sendo que a terapia poderia ter sido resolvida, poderia ter resolvido, mas ele não sabia que essa era a saída, e ele descontava na bebida, descontava em cigarro, descontava não sei o quê, então muitos problemas poderiam ter sido evitados se fosse por conta da terapia. Mas que bom que esse preconceito tá acabando, né? Exato. Gustavão, youtuber, influencer. Hoje, na verdade, eu tenho 3 sobrinhos e os 3 querem ser isso, assim, né? Como que você vê isso, né, na geração atual? Essa molecada se espelhando em vocês? O consumo exacerbado da internet? Como que você lida com isso? Cara, é muito doido, né? Parar pra pensar nisso. Antigamente as crianças queriam ser jogadores de futebol, né? Exato. Queria ser jogador de futebol e hoje em dia quer ser influenciador. E youtuber. Das duas, uma, né? Ou queria ser funkeiro ou queria ser jogador de futebol e hoje em dia quer ser youtuber e influenciador. É verdade. Mas eu fico muito feliz com esse mercado, assim, porque eu acho que as pessoas têm que ter voz mesmo, mas ao mesmo tempo existe uma responsabilidade muito grande na sua fala. Eu comecei com 15 anos e, obviamente, eu era uma criança e eu me joguei de cabeça sozinho, assim. Minha mãe sempre trabalhou muito. Eu fui criado apenas pela minha mãe, pela minha avó e pelo meu avô durante muito tempo. Então, assim, minha mãe trabalhava, minha avó e meu avô não eram muito presentes nessa vida, porque eles não entendem nada de internet, Claro, assim. sim. E aí eu me joguei de cabeça nesse mundo, assim, sozinho. E, querendo ou não, eu errei muito, assim. E eu fui muito julgado
na internet. Já tomei muito hate por conta disso. Imagina. E foi um dos motivos também de eu ter começado a fazer terapia. Exato. E eu acho que você tem que ter uma responsabilidade muito grande nisso, mas é algo que você não precisa de muito. Eu falo pra todo mundo que se você quiser começar, começa com o que você tem. Independente, tem gente que espera comprar celular novo, tem gente que espera comprar uma câmera, tem gente que espera montar um cenário. E eu sou do time de, tipo assim, cara, começa com o que você tem e vai aperfeiçoando conforme o tempo, porque se você começou perfeito é porque você começou tarde demais, entendeu? E eu sinto que, inclusive, eu comecei tarde demais na minha época, eu sentia que deveria ter começado mais cedo. Mais cedo, se fosse, estaria na fralda, né, pô? Mas, enfim, tem essa cobrança também e é muito doido parar pra pensar que você vai ter pessoas te julgando ali o tempo todo sem nem saber 1% da sua vida. Então, cuidar da saúde mental e se blindar de comentários maldosos é muito importante. Porque existe muita gente maldosa no mundo que acha que a internet é terra sem lei, que pode falar o que quiser e que não vai afetar as pessoas. E, na verdade, isso afeta muito. Tinha uma coisa que você estava falando aí que é interessante, é bem presente nesse comentário que você acabou de fazer, que é assim, eu não entendo, honestamente, o que faz uma pessoa descarregar ódio, assim, ter o esforço de ir até uma página, olhar o conteúdo ou não e descarregar ódio, assim, qual o benefício que traz, né? Assim, não dá para entender esse sofrimento, essa angústia de querer fazer isso. Mas eu tocando num gancho que você falou aí. É muito doido isso, né? Tipo, eu levava muito pro pessoal. Teve uma época que eu tomei muito hate, assim, desnecessário. E um antigo empresário meu, ele me explicou que quando uma pessoa, ela tá sentindo uma dor tão grande dentro dela, ela precisa externalizar aquilo de alguma maneira. Então, às vezes, não é nem algo contra você pessoalmente. Claro, eu concordo. Mas ela só tá querendo colocar aquilo pra fora. E as pessoas só colocam pra fora aquilo que elas têm dentro delas. Então, aquilo ali pode ser uma dor interna que ela só tá botando pra fora. Então, eu sempre tenho muita compaixão e desejo que essa pessoa se cure de qualquer coisa que ela esteja passando e não leve pro pessoal. Eu acho que, assim, existe um problema na sociedade que é, muitas vezes, se preocupar muito com a vida do outro e acabar se esquecendo de analisar ou tentar enriquecer a própria vida em termos de autoconhecimento e crescimento, né? Então, assim, esse mesmo esforço que eu faço para ir lá e comentar algo de forma negativa, se eu canalizar essa energia de uma maneira positiva para o meu autocrescimento, acho que é uma maneira muito mais produtiva de lidar com isso, né? Sim. Já viu aquela frase que gente feliz não enche o saco dos outros? É isso. No começo do nosso projeto eu tinha muito essa preocupação. Esses dois que me ajudaram muito nisso, porque a gente vê relatos e a internet é um mundo, na verdade, todo mundo fala o que quer. É o direito, na verdade, a democracia, né? Sim. A democracia, na verdade, ele se acha no direito de falar o que quiser pra todo mundo e não assumir a responsabilidade depois, né? E esses dois foram os caras que me ajudaram muito nisso, de não se preocupar com o que as pessoas falam, assim, né? Sim. Isso Eu queria trazer um tema aqui legal, porque você falou um gancho no que você estava falando, que é assim, a sua geração acho que foi muito assim, sagaz em identificar uma nova profissão. Né? Assim como, por exemplo, de ser gamer. Né? Sim, quando a gente estava crescendo, você vai jogar videogame, assim, vagabundo, né? Hoje é uma puta profissão. Tem que agradecer o primeiro cara que teve essa ideia. Falando, cara, e se eu ganhar dinheiro jogando videogame? Exato. Tem que parabenizar esse cara. Então, essas novas profissões, através do uso de tecnologia, né? Quando a gente fala, por exemplo, de inteligência artificial também, eu acho que requerem uma constante evolução da pessoa, do ser, do profissional, para poder acompanhar. Eu sei que você falou um pouquinho sobre isso já aqui no podcast, mas assim, quando que você começou a enxergar que isso poderia ser uma carreira realmente para você? Negócio, talvez. Eu sempre assisti, antes de começar a trabalhar com a internet, eu assistia muito os youtubers, assim, por exemplo, Cocielo, Whindersson e tudo mais. E eu vi que eram pessoas, por exemplo, o Cocielo morava em Osasco também, onde eu nasci. Sim. E isso criou aquela identificação do tipo, pô, esse cara cresceu no YouTube fazendo o que ele gosta, gravando vídeos, ele veio da mesma cidade que eu, por que eu não... Aí é de novo aquela parada que eu tenho desde criança, se ele conseguiu, por que eu não consigo, sabe? E eu sempre vi muito daily vlog dos youtubers viajando e fazendo não sei o que, ajudando a família. Eu pensava, porra, eu quero isso. É isso que eu quero. E aí, quando eu tive o primeiro start, assim, que eu olhei a oportunidade, eu agarrei ela como se fosse minha vida, sabe? E comecei a gravar vídeos pro YouTube, comecei a monetizar com publicidade, eu não entendia nada, então tive que estudar muito, tive que errar muito pra aprender, porque, enfim,
Era tudo... Eu sozinho ali ia pras reuniões com os empresários e sentava como se fosse um adulto com 16 anos, assim, e assinando contrato e lendo contrato, aí contratava advogado e tudo mais, e ia aprendendo sobre várias cláusulas, tudo sozinho, assim, sabe? Mas... eu fico muito feliz que as pessoas tenham encontrado isso, porque, querendo ou não, o digital ele abriu portas para muitas pessoas. Sim. Muitas pessoas, não só que trabalham com produção de conteúdo, influenciadores, mas também empresários, médicos, advogados. Que se alimenta, né? Exatamente, cara. Hoje em dia, se você não leva a sua profissão pro digital, tu tá fazendo muito errado. Tu tá na época das cavernas, não tem jeito. Você tem que digitalizar isso, porque é um modo de escalar muito grande. Deixa eu fazer uma pergunta, assim, lá nos Estados Unidos, talvez as maiores referências nesse mundo é o Jake Paul e Logan Paul. Sim, eles foram referências para você em algum momento ou não? Cara, não. Inclusive, eu já cheguei até a ver umas polêmicas meio negativas sobre esses caras. Então, talvez eles sejam referências de pessoas que eu não gostaria de ser. Mas, obviamente, não desmereço. Eles, como profissionais, eles chegaram muito longe, assim. Tem o maior youtuber do mundo, que também é dos Estados Unidos, que é o MrBeast. Eu gosto dos vídeos dele. Ele faz vídeos que são realmente, cara, uma produção bem bizarra, assim. Ele estoura, explode trem. Ele faz umas coisas muito doidas, assim. Ele gasta milhões de dólares pra fazer os vídeos dele, mas também pega 200 milhões por vídeo e tudo mais. E ele faz muitos vídeos ajudando pessoas também. Ele abriu 100 poços na África, ajudou pagou 1000 cirurgias de pessoas pra voltarem a enxergar. Então ele é realmente admirável como pessoa e como profissional também. Legal. E a gente tava falando aqui dessa parte, você chegou a tocar nesse assunto, de parte de moda, né? Como que isso surgiu na sua vida, assim? Cara, te contar. Minha mãe, ela sempre me vestiu assim, bem bonitinho. Sabe aquele filhinho arrumadinho com o cabelo cabelo de ladinho? Igual o meu aqui agora. Polinho azulzinha da Prada, assim. O cara tá falando comigo! Tipo, sou eu? Não, tô brincando. Mas eu era bem arrumadinho, assim. E aí, depois de um tempo, eu cresci. Eu era uma criança muito... Tipo, eu era muito dono de mim, assim. Muito autorresponsável, assim. E aí eu comecei a escolher minhas próprias roupas. E, cara, eu já usei roupa do reggae. Eu já fui roqueiro. Eu já fui funkeiro. Já fui surfista. Já tive muitos estilos, assim, até encontrar meu estilo próprio. E eu comecei, de fato, assim, depois que eu comecei só a adaptar meu estilo, foi quando eu comecei a andar com a galera do skate ali e tal. Nunca aprendi a andar de skate, mas usava as roupas de skatista ali, eu ouvia as músicas e tal, Charlie Brown, cresci ouvindo Charlie Brown. E fui adaptando os estilos conforme eu fui crescendo, mas eu sempre tive essa parada dentro de mim, porque eu nasci sendo uma pessoa humilde, mas nunca me contentei com isso. E eu sempre fui uma pessoa de bom gosto e sofisticado, assim. E aí eu comecei a estudar muito sobre isso, estudar sobre moda fashion do nível de alta costura, assim. Durante um tempo, em 2021, meu conteúdo era um pouco sobre isso. Cheguei aí em vários eventos de marcas de luxo, tipo Prada, Yves Saint Laurent. E fui convidado, de fato, para essas marcas. E isso foi uma realização muito boa para minha vida. Só que, ao mesmo tempo, eu acho que eu dei uma desprendida disso, porque, querendo ou não me conectava 100% com essa vida, sabe? Pra buscar sua própria identidade. Exatamente. Tipo, tudo bem, eu gosto... Eu tava deixando a minha essência de lado pra me tornar apenas o que tava em alta no momento da tendência. E aí eu falei, opa, calma aí, vou voltar um pouco atrás aqui. E comecei a colocar meu estilo um pouco casual nessa parada fashion que eu gosto. Então, tipo, sei lá, eu gosto de usar alfaiataria, mas eu gosto de usar uma alfaiataria mais larga, talvez com tênis, tipo, camisa mais aberta, sabe? Colocar meu estilo ali, tipo, mostrar um pouco as tatuagens que eu gosto também. E eu sempre enxerguei a moda como uma maneira de me expressar. Às vezes eu acordo num dia que eu não quero trocar muita ideia com ninguém, eu já coloco uma roupa toda preta ali, já meio fechadão ali, coloco um fone pra pessoa saber que eu não quero conversar. Aí um dia tá ensolarado, eu tô muito de bom humor, coloco uma roupa mais clara ali, mais aberta pra vida, assim. E eu gosto muito dessa expressão, eu acho que as pessoas conseguem se expressar muito pela moda. E a ideia da Paz Studio é trazer um pouco disso pra galera? Cara, sim, isso de fato sempre foi meu sonho. Desde 2019 eu tenho esse sonho de criar minha marca de roupa, só que eu sempre achava que eu nunca estava pronto, ou que eu não merecia e tinha muito medo. Eu sempre fui uma pessoa que sempre teve medo de dar passos muito grandes, principalmente passos que ninguém da minha família nunca deu. Sabe, ser disruptivo. Eu sempre tive esse medo. Sempre gostei de estar na zona de conforto, por mais desconfortável que ela fosse. E aí eu aprendi na terapia
quebrei a crença do não merecimento, fiz vários treinamentos de inteligência emocional e me senti pronto, assim, de fato, para lançar minha marca esse ano. Tirei ela do papel do jeito que dava, assim, e aí, obviamente, não tá nem 1% do que eu quero chegar, porque eu pretendo fazer designs próprios e tudo mais. Hoje em dia, a gente lança coleções com rosto de artistas. Por exemplo, a galera quer ir num show de um artista que ela gosta muito, ou só quer ter mesmo porque ela realmente é muito fã desse artista, ela vai lá e compra a camiseta, a gente lança essa coleção, mas eu quero começar a fazer meus próprios desenhos, minhas próprias modelagens e tudo mais, e seguir com isso aí. Que legal. Aí vai vestir o podcast com a ABUSA. Eu posso fazer, hein? Eu posso fazer o uniforme daqui, hein? Eu posso fazer se vocês quiserem. Aqui, Posso fazer, hein? Cadê? Vocês estão com a camiseta já? Opa! Aí, ó. Gostei. E quais artistas que você já desenvolveu em questão de estampa? Ixi, um monte, cara. Ou Agora, referência também que você tem na moda? a primeira coleção que eu lancei foram de 3 artistas que eu gosto muito, assim, que é o Justin Bieber, o Post Malone, que, cara, eu gosto muito, ele tá trazendo mais essa pegada country agora, não sei se vocês estão vendo. Sim. E o Virgil Abloh, que era o criador da Off-White, Off-White. e depois virou diretor criativo da Louis Vuitton. E ele sempre foi uma inspiração pra mim na moda mesmo, porque ele levou muito do streetwear pra dentro da Louis Vuitton, Sim. que era uma moda super fashion, super de luxo, que as pessoas jamais imaginariam que isso ia acontecer, e é algo que eu trago pra minha vida, assim. Às vezes eu pego, adapto alguma coisa sofisticada de luxo e trago pro meu estilo mais streetwear, porque eu também sou muito novo, né? Se eu for usar umas coisas muito engomadinho também, pô... Tipo um Apollo, até... Paulo Prada, até o pescoço. Agora quem tá te usando são eles, não sou eu não. Não sou eu não. Sabe o que eu acho legal? Esse movimento que assim... Que a sua geração vem criando. Por exemplo, o Louis Vuitton hoje tem o Pharrell Williams, né? Exatamente. Assim, o movimento é como se fosse, talvez a expressão errada eu vou usar aqui, mas de baixo para cima. Onde essas empresas têm que estar acompanhando essa evolução dessas novas gerações, né? Assim, da demanda que vem dessas novas gerações. Sim, com certeza. Acho muito cara. da hora isso. O mundo tá evoluindo muito. Exato, e se a gente exato. não evoluir junto, a gente fica obsoleto. Exato, fica pra trás. exato. Eu falo muito isso, assim, tudo que fica parado por muito tempo fica obsoleto. Né? Exatamente. O que você acha desse termo que o pessoal fala, eu sou conservador? Não sei, cara. Tipo assim, eu acho que as pessoas, elas levam um estilo de vida que elas acreditam que é certo pra elas. E eu busco sempre evoluir, até porque se eu não tivesse evoluído, eu trabalho com a internet há 6 anos já. E hoje em dia existe uma concorrência muito grande. O Brasil, eu acho que é o país que mais tem influenciadores no mundo. A cada dia que aparece, surge e explode um influenciador do nada aqui no Brasil. Então, se você não tiver 100% atualizado, você vai ficando pra trás, você vai ficando esquecido, cara. Exato. E eu, graças a Deus, consigo manter minha audiência até hoje. Comecei em 2018, a gente tá em 2024, passei por pandemia, passei por um monte de coisa, adaptei sempre meu conteúdo. Conforme eu vou crescendo, meu público vai crescendo comigo também. E isso é muito legal, a lealdade deles, que eles não deixam de me acompanhar em nada. E eles acompanham essa fase e eles falam, não, a gente quer te ver casando, a gente quer te ver tendo filhos, porque esse é meu sonho, eu sempre compartilhei isso com eles. Que legal. E eles falam, não, a gente quer ver você casando, quer ver você tendo filhos, a gente quer acompanhar todas essas fases. Isso é muito doido. Ô, Gustavão, entre altos e baixos, assim, desde os 15 anos, qual foi o momento que você chegou e falou assim, cara, é isso, deu certo, mano, fechei um contrato ou fechei uma parceria, é isso que eu quero. Tipo aquele momento boom que você falou, meu, agora eu tô empolgadão, agora Mudou marcha. tudo. Agora é marcha. Cara, foi em 2020, foi no meio da pandemia que eu entrei para uma agência de fato assim de influenciadores grandes, e eu fui chamado para apresentar um festival. Era um festival team na época, chamava o festival. Eles tinham um festival presencialmente, eles chamavam vários cantores. Na primeira edição foi lá na Áudio, lá na Barra Funda. Teve 3.000 pessoas, era um evento para adolescentes, assim, de 15 a 17 anos, mais ou menos. E teve Vitor Clay, teve um monte de cantores, assim. E no segundo foi pandemia e eu fui chamado para apresentar o festival online. Então foi uma transmissão ao vivo, assim, com vários artistas que eu admirava muito. Cheguei a trabalhar com gente que eu admirava e era fã desde antes da internet. Tipo, por exemplo, o João Guilherme, filho do Leonardo. Eu cheguei a apresentar ao lado dele e isso foi muito legal para mim. Trabalhei com marcas como Samsung, Trident, aí foi realmente que eu vi e falei, putz, tá andando. Aí tá caminhando. Só que aí teve o baixo da pandemia também, que as marcas pararam de investir tanto dinheiro em produção de conteúdo, mas ao mesmo tempo o digital deu um boom, né? Avançou 5 anos em um. Yeah. E eu nichei meu conteúdo pra moda. E aí eu fechei uma publicidade com o Paco Rabanne. Aí que eu falei, nossa. Sabe o perfuminho Fenton do robozinho? Eles me mandaram em primeira mão. Eu falei, não. Tô tipo David Beckham aqui, meu papai.
Aí eu vi e ali realmente começou a fluir. Eu falei, não, demorou. E quando eu comecei a ganhar dinheiro, óbvio, também, né? Vamos ser sinceros, que o faz-me rir é muito bom, né? Mas é um reflexo também do seu trabalho, resultado. Sim, com certeza, né? E eu sempre busquei trabalhar muito limpo na internet. Eu sempre busquei por preservar a minha imagem. Eu sempre fui muito responsável. Por exemplo, ultimamente tem essa onda de tigrinho aí, né? Que a galera anda postando de apostas e tudo mais. Dinheiro e é a algo qualquer custo, né? Você tem essa, você teve o... Nunca postei. Não, mas eu digo, você teve o convite pra Muitos. Vários. O tempo todo chega na minha DM, cara. Mas agora deu uma parada, né? Com toda essa coisa que tá acontecendo, mas... já recebi muito, assim, mas foi tentador. Às vezes eu olhava ali e falava, nossa, é muito dinheiro, né, cara? É muito dinheiro. Mas eu acho que a longo prazo a responsabilidade que eu carrego com os meus seguidores é muito maior do que isso. Sem contar a minha consciência, né? Também. Então, cara, mas é isso que é impressionante, assim, voltando a falar da maturidade, né? Porque, assim, assim, te põe, eu imagino que numa situação difícil, porque é tentador. Né? E você vê todo mundo ao seu lado, ao seu redor, fazendo dinheiro fácil. E aí ter essa ética profissional, assim, num mundo que hoje ainda não é muito regulamentado, assim, vai muito de cada pessoa, né? Do caráter, das influências de cada pessoa. Acho bem bacana isso também. Sim. E é aquela parada, né? Tipo assim, eu sinto que tá todo mundo fazendo algo que é errado e tipo, não tá acontecendo nada com essa pessoa, mas eu sinto que se eu for fazer, Deus vai me usar de exemplo. Deus vai pegar e falar, não, esse aqui eu vou castigar só pra usar ele de exemplo, e ele vai, ó. É por isso que eu também nem arrisquei. Todo mundo fazendo, você vai fazer, casa cai. Exatamente. É por isso que eu não fiz. Não só por isso, né, mas brincadeiras à parte, é realmente algo que eu tenho muita responsabilidade com os meus seguidores. E é legal ver também esse movimento que a TV aberta tá fazendo, né? E tá tendo até um conflito com alguns atores de contratação de influencers no ingresso na TV aberta, até acho que na divulgação das Olimpíadas. Isso eu achei bizarro. Então, como que você vê essa abertura de mercado pra vocês aí? Cara, é muito doido, assim, sabe? Parar pra pensar nisso tudo. Teve a Cazé TV que cobriu as Olimpíadas de Paris e pela primeira vez na história a internet teve mais investimento, mais audiência e mais investimento do que a TV aberta. E eu sou suspeito pra falar, eu não assisto TV aberta há, sei lá, 5 anos. E imagina a geração dos meus filhos. E é aquilo, né? Se a TV ela não se atualizar, vai acabar ficando pra trás e vai virar tipo um rádio. E é normal isso. Tipo, a gente saiu da fita cassete pro DVD, do DVD pra... Hoje em dia a gente tem aplicativo na TV, nem usa mais DVD, não usa mais CD, não usa nada e as coisas vão passando e tá tudo bem a gente aceitar isso. E é aquela parada, se a gente não acompanha, a gente vai ficando pra trás. Hoje em dia as TVs estão indo pro digital, elas estão criando canais no YouTube, estão criando aplicativo, estão criando não sei o quê. E eu acho isso interessante, mas eu acho importante, porque as pessoas, hoje em dia com o celular, elas conseguem ter voz também. E muitas das vezes a voz ela não fica só na mão da mídia. E isso é muito importante, porque qualquer pessoa hoje em dia pode pegar o celular ali, gravar e realmente mostrar a realidade, talvez não uma realidade manipulada, por exemplo. Era um monopólio. E aí você começa a ver um movimento muito mais democrático, eu acho, né? Sim, onde você não controla a comunicação, você tem muito mais acesso à informação. Sim. E aí acaba... Mas tem que tomar cuidado também com a informação que você tem acesso. Né? Então, aí volta naquele lance que eu tava falando, né? Que tem muito experts de manchete. Né? Você lê a manchete, mas você não sabe o que tá por trás. Você nem se importa a saber o que tá por trás disso. Então você cria uma ideia sobre um tema que você só leu a manchete, no fim das contas. Né? E a informação, ela trafega de uma maneira tão rápida hoje que daí volta numa parte ética, né? Você quer ser primeiro ou você quer estar certo? Exatamente. Hoje em dia as pessoas elas não pesquisam a fundo se tá certo ou não, principalmente página de fofoca. Elas querem a audiência primeiro, elas querem o engajamento primeiro, não pesquisam nada, não sabem se tá certo e, cara, uma pessoa pode se ferrar muito por conta disso, como já se ferraram. Eu já me ferrei muito também, já fui parar em página de fofoca por coisas que, por N motivos que eu não fiz. E acabou que eu sofri muito hate, mas eu soube lidar com isso. Tem gente que, não soube lidar, infelizmente. E, acaba com a carreira. Acaba com a carreira. Pode acabar com a vida de uma pessoa, literalmente. Pode acabar com uma vida. Teve um caso de uma menina que envolveram ela e o Whindersson, alguma coisa. Não sei se já chegaram uma vez. Sim. Então, é uma responsabilidade muito grande e uma irresponsabilidade muito grande. Essa parada de, tipo... É aquilo, você quer estar certo ou você quer ter engajamento primeiro? E eu sou meio contra. Esse foi um dos motivos de eu ter dado um passo para trás assim, na minha produção de conteúdo e começar a fazer outras coisas e outras rendas fora da internet. Obviamente,
linkado com a internet, porque é algo que eu amo fazer, comunicação e tal, mas, por exemplo, eu lancei minha marca de roupa, comecei a gerenciar a carreira de outros influenciadores para não ficar tão dependente da internet, porque se um dia eu quiser parar de produzir conteúdo, eu tenho outras fontes de renda. O que mostra também uma visão de empresário muito interessante, né? Porque você tem que diversificar seu portfólio, porque vai chegar uma hora que uma outra segmento vai secar. Sim. Né? E você tem um portfólio diverso que pode... Aproveitando, e como que você faz para gerir esse seu lado influenciador e empreendedor? Você me pegou numa pergunta engraçada, que esses últimos dias eu tava meio que surtando, assim, que era muita coisa e eu não tava sabendo organizar minha agenda. Mas eu sempre procuro me tranquilizar, eu anoto tudo, assim, porque eu sou uma pessoa muito esquecida, né? E aí o dia é lotado de reuniões, lotado de coisas pra fazer, ao mesmo tempo que eu tenho que gravar, eu tenho que estar numa reunião, eu tenho que fazer não sei o quê, tenho que fazer pedido da marca, porque sou só eu e mais um sócio, mas eu que cuido da parte dos pedidos, direção criativa e tudo mais da marca. Mas tô caminhando bem, assim. Acho que com uma boa gestão de tempo, de energia e saber se organizar, assim, você consegue tocar a vida de uma maneira muito tranquila. Eu tenho estudado muito sobre empreendedorismo também ultimamente, é algo que eu quero trazer muito pra minha vida, investir em várias áreas, assim, tô estudando muito. E quem sabe, né, num dia assim, não compro meu avião, que é algo que eu sempre quis. Fabinho quer comprar um trem. Que legal. Como assim quer comprar um trem? Não entendi. Você sabe da história do Fabinho? Não, agora eu fiquei curioso, Uma vez esse cara me liga, mano. Tava lá nos Estados Unidos. Ele me liga. Do nada ele me liga. Mano, tive um acidente com o trem. Acho que o carro dele parou no meio do trilho, assim, sabe? E o trem pegou o carro. Isso é verdade. Acho que é um trauma que ele tem. Isso é verdade. Coisa de filme, mas aconteceu. Coisa de filme. É quase o pessoal na faculdade me chamava de maníaco dos trilhos. Maníaco dos trilhos, chega aí. Porque eu tinha... Era Fábio, Fabinho, Salgadinho, né, na faculdade, e maníaco dos trilhos. Maníaco dos trilhos. Cara, impressionante. Mas ninguém se machucou, deu tudo certo. Não. Eu fui passar... tinha a estação da aldeia de Barueri, Antônio João. Eu fui passar, o carro morreu. Na linha, assim, no meio. E aí eu fui... Nada de empurrar o carro, daí o trem vindo. Pode ir. Aí o trem vindo, deu aquele desespero. E aí o que aconteceu? Eu deixei o carro engatado, então não conseguia. Aí só saía assim um trem levou pro meio dos trilhos, assim. Foi louco. Cara, isso é coisa de cinema, isso é coisa de cinema. Pegar um gancho aqui, você falou de cinema. Você tem algum plano assim de pegar, talvez, criar sua própria produtora pra expandir além das mídias sociais? Tenho vontade em criar uma produtora de audiovisual, que hoje em dia, cara, é o que vai... Se não está em alta, porque já está ficando, mas vai ficar muito mais em alta, porque hoje em dia todo mundo quer produzir conteúdo e, querendo ou não, o mercado de audiovisual, ele está crescendo exponencialmente, né? E, querendo ou não, às vezes a demanda de mercado não atende, por exemplo, a quantidade de filmmakers para a quantidade de produção que precisa. Então, muita gente aí, uma dica para quem quer se especializar, faz curso de filmmaker aí, entra numa produtora, abre uma produtora, porque dá bastante dinheiro. Obviamente, os equipamentos são bem caros, vocês sabem. Câmera não é barato, lente e tudo mais, mas fazer produção de conteúdo assim a larga escala dá uma interessante, né? Assim, e a maneira como as pessoas consomem hoje, né? Você estava falando desses canais abertos, assim, a Netflix, por exemplo, bem disruptivo nesse sentido, né? As pessoas querem consumir as coisas de maneira mais instantânea, né? O acesso à informação é muito rápido. Exatamente, tá ficando cada vez mais instantâneo. A Netflix, ela já tá, assim, com os vacilos dela, né? De tipo assim, só pode assistir em uma conta só, em uma TV, aí a galera tá indo pro YouTube e muitos... Digamos assim, hoje em dia, esses dias eu vi uma reportagem de que influenciadores estão virando fundadores e consumidores estão virando influenciadores. Então, assim, os influenciadores estão criando seus próprios negócios, né? Porque eles já entenderam que, pô, não dá pra ficar dependendo de publicidade o tempo todo. E os consumidores estão se tornando os novos influenciadores. Porque se vem um influenciador e ele faz uma publicidade do absoluto nada, nunca mostrou o produto na vida dele e tudo mais, o público não vê tanta credibilidade na publicidade. E parece um comercial. Hoje em dia ninguém gosta de ver comercial, todo mundo
pro anúncio de YouTube e tudo mais. E aí, se vem um consumidor que tem poucos seguidores, um micro-influenciador de 10 mil seguidores, que compartilha a real opinião dele de um produto nos stores e indica de fato aquilo, tem muito mais chance das pessoas comprarem. É por isso que as marcas hoje em dia estão investindo muito mais em micro-influenciadores de 10 mil seguidores, 5 mil influenciadores, 5 mil seguidores. E assim vai, sabe? Então, quanto mais os influenciadores se tocarem com essa parada e começarem a criar seus próprios negócios, produtora de audiovisual, que é o que eu gosto muito também, eu sou muito... modéstia à parte, eu sou muito técnico em gravar meus vídeos, assim, eu tenho um olhar que eu gosto de gravar as coisas meio esteticamente bonitas, sabe? E tudo mais. Eu sou até meio chato com isso, até no meu próprio Instagram. E, enfim... É uma puta oportunidade. Então, vou pegar um gancho no que você falou aí, vou lançar um desafio pra você. Lá vem. Gravar nosso menino aqui num clipe pro TikTok. Olha isso. Dá pra trabalhar com essa matéria-prima ou não? Maníaco do trem. Dá pra trabalhar com maníaco. Ó, fazer um clipe, maníaco do trem. Eu vou revelar os brancos não sabem enterrar, você enterrando uma bola de basquete. Eu assisti esse episódio, tá? Que ele quebrou o pé, não foi? Que ele quebrou o pé. Gustavão, eu olhava assim pra alguém assim, que isso, é fácil. Eu tava pensando na minha cabeça, eu vou enterrar com as duas mãos. Eu não consegui nem tocar. Cara, você é igual o LeBron aqui. Vou te mostrar um bagulho. Depois eu vou pro Bruce colocar isso daqui no ar. Vou te mostrar um bagulho aqui. Vocês gravaram isso? Não gravando. Ele deu sorte, ele deu muita sorte. Vou colocar um vídeo pra você aqui. Depois, Bruce, põe no ar aí esse momento de humilhação meu mesmo. Que eu vou procurar aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. Ô, Gustavão, o que você, pra molecada de hoje, que quer seguir esse caminho aí do youtuber, influencer, o que você indica, aconselha? Como, na verdade, é uma das profissões aí mais desejadas da molecada aí. Peraí, não responde ainda não. Isso aqui foi um convite, ó. Depois dos comerciais. Eu vou te mostrar um vídeo agora, só uma vez eu vou mostrar pra você. E aí eu quero que você fale. Eu fui convidado pra ir conhecer a quadra do Golden State Warriors quando eles mudaram de Oakland pra São Francisco, né? E aqui tô eu arremessando. Eu quero que você fale se caiu ou não caiu. Assim. Lá vem. Vamos lá. Eu já vi isso. Eu já vi. Caiu ou não caiu? Tá carregando, calma aí. Pela... Foi muito longe, cara. Não tem nem ilusão de ótica direito. Apesar da bola, você já percebe, não vai cair, né? Sabe aquele menino criado com voz, assim, jogando a bola? Essa é a minha história com basquete. Eu adoro basquete. Então, aqui nós temos um jogador de basquete, um modelo que eu vi no episódio passado agora. E você? Tem que achar uma profissão nova pra ele, cara. Você precisa ver o dia que a mãe dele veio aqui. Assim, a gente tem muito B.O. dele. O dia que a mãe dele veio aqui, ele não abriu a boca. A mãe dele foi convidada. Dona Jacira, salve! Beijo, tia. Começou a lavação de roupa suja. Já começou. Vamos voltar aí. Desculpa. Vamos voltar. Tá bom? Esquece isso daí, vai. Jogador de futebol. Perninha. É o Perninha, o filho dele. Tem que saber dessa história do Perninha, velho. Eu sou Não, muito os caras, demais, pô, vamos formar um time e tal. Aí, os 10... DJ. Vai, Vai, DJ. Conta a história do DJ. Ele lá no cantinho, assim. Fulano, daí eu falei, mano... Eu vou chamar ele, Tem vai. 2 caras bons ali e o Du. Você é amigo, né? Mano, melhor amigo. Não tem como não chamar, né? Vem, ele todo feliz. Aí a primeira bola que toca, ele não sabe nem correr. Eu falei, fudeu minha vida. Mano, tem tanta história. O foco aqui é você, Gustavão. Vamos lá. Não, mas é bom saber disso aqui, pô. Tô dando muita risada, descontrair um pouco, né? Pô. Esse cara, muito engraçado. conta a história do DJ. Ele foi convidado, ele... Aí, tá vendo? A diferença. Você é um cara que se aprofunda no tema, entendeu? Assim, eu gostei de um tema, vou me aprofundar. E aí eu vou me aprofundar, e aí quando eu estiver pronto, eu exerço a ideia, ou implemento. Esse aqui fez um curso de DJ pelos Correios. Aí... Assim, gente, de 2 horas. Aí saiu faltando pra todo mundo que tava pronto. Ó, pode contratar que eu chego. Aí um cara, velho, as ideias, mano. Amigo dele. Casamento. Casamento pra muitas pessoas é um sonho. Não, ô Gustavão. Não foi nem numa baladinha ali. Nada, mano. De fundo de quintal, Casamento. nada. Ele Ah. começou no casamento de um amigo. Obrigado pela oportunidade, hein, velho.
ó, você tava falando, você mesmo tá falando aqui hoje, tipo assim, o seu sonho é de constituir uma família e tudo. E tem muita gente que começa esse sonho através do casamento. O cara vai e convida ele, mano, certo? Assim, o sonho da vida dele e da mulher dele. Mano, esse maluco destruiu o casamento. Ele começou a tocar e aquela chiadeira, aí o pessoal começou a ir embora do casamento. Aí o maluco, o penal chamando os caras, implorando, ó, volta aí, mano. Ou seja, tira esse DJ. Aí os caras terminaram o casamento na Rádio Transamérica. Faz muito tempo isso? Faz uns... o Penal casou uns 7 anos. Moral da história. Faz tempo. Quando chegar o momento de você celebrar essa data tão especial que você tanto quer... Precisa de um DJ? Não chama... Tô aqui, ó. Não chama... Vou lembrar. Pra não Bloqueia chamar. ele, Mas você não quis continuar a carreira de DJ, cara? Não, deixa eu Bloqueia esse cara, vender mano. imóvel, que é a minha área, que eu sei fazer. Mas aí a gente tá isso. falando gratificação instantânea. Uhum. O bicho ficou 45 minutos de vídeo ali no correio. E achando que já Achando que tava tava pronto. DJ. Absurdo. Mas tem várias histórias assim. Mas pode levar como hobby, pode voltar, né? Exato. Ainda dá tempo ainda, Se né? prepara. Dá tempo, Se sempre prepara. dá tempo. É, Ó. lógico. A gente tem um modelo aqui que eu já vou indicar pras agências. Aí, ó. Pode mandar. Esse é multifunções, né? Que ele é DJ, jogador de futebol, Garoto de hobby, programa. você jogador de Jogador de basquete. Tá vendo? É um time só de trapalhão só. Mas a sua pergunta. A pergunta era pra galera que quer se tornar influenciadora, né? Como começar nesse mercado. Bom, a primeira coisa de tudo, eu acho que é importante você manter a sua essência, né? Eu acho que é o que faz total diferencial hoje, porque, querendo ou não, você vê muitos influenciadores entrando em trends e fazendo praticamente a mesma coisa. Aí você vai rolar o feed, parece... É o mesmo conteúdo, só muda a cara do influenciador ali. Então, colocar a sua essência nas coisas é o primordial. Ter responsabilidade na sua fala também é muito importante, ter o objetivo de onde você queira chegar. E não dar o passo maior que a perna. E de achar que, vai acontecer do dia pra noite, se comparar muito, porque, cara, principalmente em rede social, as pessoas nunca vão mostrar o que dá errado. Raramente as pessoas vão mostrar os bastidores, o que dá errado. Elas só vão mostrar a vida perfeita que tem ali, então é muito importante que você não se compare, sabe? Muita gente finge o que não é ser, muita gente... realmente mascara as coisas ali. E eu, por estar nesse meio, já vi muito desses bastidores, assim, eu realmente fiquei chocado, porque eu me cobrava muito pra ser muito perfeito, quando na realidade a vida de ninguém é perfeita. E começa do jeito que você tiver, assim, cara. Começa do jeito que... com as coisas que você tem, com as ferramentas que você tem hoje, não só pra ser influenciador, mas com qualquer objetivo na sua vida. Começa com o que você tem e vai aperfeiçoando conforme o tempo. Você tocou num ponto interessante também, que vem aí de uma das coisas que eu mencionei durante a minha introdução, né? Que é o lifestyle. Sim. Né? Assim, essa parte, e eu concordo muito com você quando você fala de as pessoas na busca pelo sucesso acabam se perdendo e não tem uma identidade própria porque acabam copiando o que está dando certo, essas trends, né? Sim. E aí não tem como crescer dessa forma, porque uma hora vai quebrar. Sim. Uma hora você vai conseguir enxergar o que é realmente que está por trás daquilo ali. Essa parte de lifestyle, assim, o quão importante é para você compartilhar esses dois lados para sua audiência? Cara, eu sempre fui uma pessoa que eu sempre precisei de rotina, assim, eu sempre fui uma pessoa que se eu não tivesse rotina, no meu dia não rendia, eu me sentia ocioso ali, não conseguia fazer nada direito, e eu comecei a criar minha rotina de uma maneira que me fazia muito bem. Hoje em dia eu acordo 5 horas da manhã, vou pro jiu-jitsu, faço musculação, faço ciclismo, e aí eu trabalho, tenho minhas reuniões lá e tudo mais, gravo, e eu comecei a ter um impasse de tipo, cara, as pessoas não vão me achar a minha rotina legal, assim, se eu postar essas coisas todo dia. É muito monótono. Porque você entra no Instagram, um dia o influenciador tá na Grécia, o outro tá em Paris, o outro tá andando com carro de luxo. E aí é o tempo inteiro alimentando esse entretenimento. Aí você pensa, a pessoa vai olhar minha rotina, querendo ou não, minha rotina meio comum, e vai achar chata. Sendo que, na verdade, é aquilo que gera identificação de fato. Exato. É aquilo que traz o seu público pra perto, porque, seu público menos de 1% dos brasileiros conseguem viajar para fora ou conseguem fazer as coisas que os influenciadores fazem. Então, trazer um pouco para a realidade ali, mostrar a sua realidade, cria essa conexão e faz com que os seus seguidores eles engajem mais com você e se tornem mais seus amigos, eles se sintam mais seus amigos e isso faz com que você crie uma comunidade ali, entendeu? Eu acho isso interessante. Legal. Sou jiu-jitsu, faixa preta.
Faixa preta? Aí é verdade mesmo. Aí Ô, eu acho muito legal isso do jiu-jitsu, porque, tipo assim, eu sou faixa branca, né? Comecei faz 7 meses, apanho que só caramba. E aí, uma das coisas que você aprende no jiu-jitsu é sobre respeitar a hierarquia, né? Porque você olha a faixa da outra pessoa, você sabe o quanto ela apanhou, o quanto ela sofreu pra ganhar aquela faixa, e aí você olha com um olhar de admiração, assim. Fora outras coisas que o jiu-jitsu traz como benefício, né? Por exemplo, você tá ali tomando pressão do cara e você tá pensando no... Tá, você tem que se acalmar ali, você tem que controlar a sua respiração, senão o seu gás acaba, você tem que pensar em como sair daquela pressão. E você leva isso pra vida também, né? Quando você tá diante de um problema ali, pô, você não se desesperar, controlar a respiração e pensar na solução e não no problema, né? Eu acho isso muito interessante. Se sobressair na diversidade. Exatamente. E falando bem sério agora, assim, uma das coisas que a gente tá falando sobre idade, nunca é tarde, né? Assim, ele começou tarde no jiu-jitsu, assim, 36. É uma coisa que eu uso, o caso dele, né? O exemplo dele eu lidero um monte de equipe, então eu uso pra minha equipe, pra mostrar que, assim, eu tenho uma foto dele que ele tá num pódio, assim, em primeiro lugar e o caramba. E aí eu conto um pouquinho da história dele, né? De que começou tarde, mas isso pra você, assim, ter sucesso em qualquer coisa que for fazer, tem que ter disciplina, tem que ter, a partir além do desenvolver o talento, processos, tudo isso, tem que ter disciplina, é uma coisa que a artes marciais ensina muito isso, né? Sim, e a gente teve várias pessoas aqui, Luizão, Dr. Fábio Nelson, Charles, Mestre Charles, Charlão. esse cara aqui, mas assim, eu vou contar agora o podre dele aqui. Porque toda vez... Veio lá do... Não, é verdade, ele sabe que é verdade. Veio lá do sério e agora vem... Aí, Edu, chega... Não, eu tenho a parte séria, eu tenho a parte, né? Mas escuta aí, que ele chegava aqui todo dia, assim, mano, peguei o Luizão hoje, arrebentei meu professor. Todo mundo que te falava. Arrebentei meu professor. Aí os caras começaram a vir aqui no podcast. Ah, chamamos o professor aqui, né? Pra pegar ele. O professor, você me bateu ontem? Então você vai ver. Um dos princípios do jiu-jitsu. Aí lá vem ele. O que acontece no tatame fica no tatame. Exatamente. Eu sendo faixa branca, se um dia eu finalizar algum faixa azul, faixa roxa, que seja, eu jamais vou sair me vangloriando por aí, irmão. Porque o couro volta. Começou faz 7 meses, Já sabe disso. Mas aqui ele é faixa preta, ele também não tá nele. Se garante, porque agora vai eu. Mas sabe um outro negócio legal que a gente sempre fala aqui também? Assim, agora falando mais pra especialidade dele de artes marciais, é que assim, o bicho é um doce na rua. E ele, você pegar o cara, se você pegar o Du, ele mata o Du com 5 segundos. Mas 2 segundos. Mas ele é um doce, cara. Nunca vai entrar numa atrito desse. Assim. Então, a disciplina e também essa parte de Eu achei muito bom sotaque self-awareness. Disciplina. Trouxe um pouco do sotaque americano, né? Você morou quanto tempo nos Estados Unidos? Cara, eu tenho 25 anos. Muito tempo. 25 anos. Muito tempo. Desculpa de interromper. Não, imagina, mas assim, é legal ver isso também, né? Que é uma coisa que o esporte traz, assim, essa parte. E acho que tá um pouco alinhado com o que a gente tá falando antes de autoconhecimento também e autocontrole, né? Sim, com certeza. Eu tenho, com jiu-jitsu eu aprendi uma coisa que, eu não vou lembrar muito bem a frase ao certo agora, mas você só tem honra em ser pacífico aquele que tem capacidade de construir uma guerra. Então, tipo assim, o cara ali, ele tá construindo uma guerra, mas ele tem a capacidade, você tem a capacidade de ser agressivo, ele tem a capacidade de matar alguém na porrada, mas ele é pacífico, é isso que tem honra, sabe? É muito doido, é um bagulho assim que eu levo pra minha vida também. E uma coisa que eu aprendi com meu padrasto também, com uma frase muito profunda, é que é muito melhor você ser um guerreiro cuidando de um jardim do que o jardineiro numa guerra. Então você tem que estar preparado ali, mas sempre controlando, entendeu? Tem que estar preparado, porque chegar num mundo desavisado ali totalmente sem saber se defender. Forte. Exatamente. Tá vendo, meu menino? Vamos levar o Du lá? Aí, eu quero Mestre treinar Charles. um dia, viu? Vamos treinar um dia, todo mundo? Assim, Vocês já treinaram jiu-jitsu? Eu já. Não, eu fui um dia só e nunca mais volto. Então peraí. Fazer um desafio aqui também. Galera da G13 de Osasco. G13 de Osasco. Tô desafiando todos vocês. Vou levar meu menino aqui, ó. Vou levar meu menino pra dar uma sova em vocês, certo? Os caras vão querer me bater. A G13 ficou do lado da minha academia, pô. É do mesmo? Duende, não é? Do Duende. Então o É o Charles Carlão, esteve aqui, É amigo Que da hora, que Charles da hora. Duende esteve Ô, aqui. mestre, aqui, ó. Mestre. Tô Fala, levando mestre. Meu menino contra todos vocês. E tá colocando o seu na reta ainda, não é nem o dele, né? Carlão, meu parceiro, me conhece, tá maluco?
Sou empresário. Cara, Mas eu gostaria de ter o prazer de treinar um dia na G3, eu acho da hora. Que gente. isso aí, convidado, ó. tá convidado. Que isso, mano. Mais que As convidado, portas né, estão abertas. Você sabe que ali, agora voltando, entregando as gerações aqui, você sabe que ali no dia G13, antes era uma como é que chama? Discoteca? Como é que chama essa coisa? Balada. Balada. Chamava da Rapisódio. Discoteca. Discoteca. Ele entregou a idade dele quando ele falou discoteca. Porra, discoteca, velho. Ele poderia ter falado balada, barzinho, mas ele soltou um discoteca. Discoteca, velho. Não é nem da nossa geração, claro. é da geração dos nossos pais, cara. Discoteca, eu imagino a galera com o cabelão daqui pra... Você viu, vida? Discoteca foi Tudo pra boa. ele assim, ó. Sai com a minha, e aí, gatinha, tudo bem? Mas qual G3 você tá falando? É que tem duas, né? Tem a da Knockout ali, que é... Knockout. É essa mesmo Knockout. aí? É do lado de onde eu treino. Eu treino na esquina ali, na Ah, Blue tá, Fit. tá na Blue Fit. Era um episódio. Era uma balada. Baladinha. Era uma baladinha. Na academia? É. Ah, Ah, o meu episódio. irmão é gerente lá, o Rafael. Conheço. Conhece? Meu irmão, Eu treino lá. É meu Eu faço irmão. jiu-jitsu lá. É. Da hora, pô. Legal. Aí como o mundo é pequeno. Salve pro Rafael. Salve, Rafa. Aí. E vem cá, como é que foi? Fala um pouquinho, você deu o furo aqui pra gente. Essa parte agora de empresário também. De mentor. Você tá curtindo? A galera fala, não, você é muito maduro pra sua idade. Só que às vezes você fala, não, você deu furo aí pra gente. Aí eu não me aguentei. Foi mal. Deu um furo aí pra gente. Os primeiros 70 anos da puberdade do homem são difíceis mesmo, né? Como? Qual que era a pergunta? Desconcentrei, perdão. Essa transição pra empresário, pra gestor de carreiras, assim, como é que tá essa fase aí? Cara, tá sendo bem desafiador, assim, mas eu gosto de desafio, querendo ou não, porque o desafio é o que move a gente. Eu sinto que se você não tem desafio, se você não tá passando por problema, tu tá estagnado e isso não é um bom sinal, se você não tá em estado de evolução. Demorou também pra aceitar essa parada de tipo, pô, vou gerenciar a carreira de outros influenciadores, vou liderar outros influenciadores, como assim? Eu era muito modesto pra me colocar nessa posição. Às vezes eu achava que eu não merecia ou que não era bom o suficiente, que as pessoas não iriam me respeitar por isso. Principalmente porque algumas pessoas eram pessoas do meu meio que me viam ali na balada, bebendo e tal, que não sei o que. E do nada, discoteca. pô, na discoteca. E aí do nada, pô, o cara virou a chavinha ali, tá querendo virar empresário, tá querendo liderar todo mundo. Como assim? E aí, obviamente, tipo, querendo ou não, tive que dar uma distanciada, porque é muito mais fácil uma pessoa que te conheceu agora, ela te enxergar como você realmente é nessa nova fase, do que gente que te conheceu lá atrás e ainda te associa àquela pessoa de 5 anos Claro, atrás, entende? claro. E aí eu dei uma distanciada, assim, cresci, eu tirei, 6 meses, assim, pra realmente focar na minha carreira. Eu terminei um relacionamento, aí eu falei, não, vou realmente focar no meu pessoal aqui e, evoluir 2 anos em 6 meses, assim, em questão de aprendizado. Eu estudava o dia inteiro, eu tava trabalhando, estudando, treinando, parei de sair, parei de ver meus amigos, parei de ver todo mundo, realmente modo caverna ali mesmo, sabe? E comecei a exercer e, consequentemente, uma parada que, deixa de ser um lunático ali e começa a virar admiração. As pessoas olhavam e falavam, pô, o que esse cara tá querendo arrumar aí? E aí, do nada, elas começam a te olhar com admiração e começam a te pedir ajuda. E, obviamente, deixando totalmente o ego de lado, vou lá e ajudo as pessoas do mesmo jeito, dou dica, ajudo em produção de conteúdo e tudo mais, e vou embora. Você tocou num outro ponto interessante, como é que você lida com essa parte de autossabotagem, de certa forma, né? De você achar que você não tem o valor ou não está pronto. Como que esse processo vai amadurecendo na sua cabeça para você realmente... Porque, assim, quem vê de fora, vê a estrutura, vê o que você já criou e conquistou, assim, é algo inspirador também, né? Assim, como é que você se lida com essa... E outra, aproveitando um gancho no que ele te falou, eu vejo em você uma maturidade, assim, para sua idade, uma maturidade muito grande, principalmente em abordar essas questões que é difícil, né? Principalmente pro pessoal, assim, inclusive da nossa idade, falar sobre isso, autossabotagem e tal. Sim. Eu sempre, né, como eu falei no começo, eu sempre tive muita facilidade de lidar com os meus sentimentos e eu sempre procurei o segredo de tudo. Eu sempre fui muito curioso, né, assim, em relação a como funciona a mente humana e tudo mais. E isso pro meu benefício mesmo. Porque eu já fui diagnosticado com TAG, já fui diagnosticado com depressão TAG, é transtorno de ansiedade generalizada e tal. E eu sempre me sabotei muito, muito, muito mesmo, assim. E depois que eu aprendi que eu poderia usar a minha bagagem para ajudar outras pessoas, foi aí que eu investi mais ainda no meu autoconhecimento. E a autossabotagem,
Hoje em dia eu consigo lidar muito bem com ela ainda acontece, mas eu sei reconhecer e eu já, tipo, travo na hora, assim, essa crença, já corto, porque querendo ou não tem como, né? Todo mundo tem aqueles dias que não tá muito bem, tem aquele pensamento intrusivo e tudo mais, mas quando você tem certeza de si, o que você é capaz e tem orgulho da sua trajetória e você reconhece isso, fica muito mais fácil de você colocar o pé no chão e falar, não, pô, eu consigo, eu dei conta, olha o tanto de coisa que eu já dei conta até aqui, por que eu não vou dar conta disso? Eu não vou conseguir. Exatamente. E aí é muito mais fácil de reconhecer isso hoje, pô, faço terapia 2 vezes por semana também, já pra desabafar tudo que eu preciso. Né? Eu faço intensivão já pra desabafar tudo com a minha terapeuta ali, porque minha vida, querendo ou não, muito corrida, acontecem muitas coisas que se eu não desabafar com alguém eu fico louco. Eu desconto bastante na academia também, algo que me ajuda muito na minha saúde mental, a colocar o pé no chão, me acalmar. O jiu-jitsu também ajuda muito pra ansiedade, mas a terapia foi o que realmente salvou minha vida ali, e eu tiro muitos aprendizados da terapia, e tudo que eu posto no meu Instagram são insights que eu tenho durante a terapia. Eu anoto ali e penso, pô, isso aqui daria um vídeo. Minha terapeuta, ela já até sabe, ela fala, você pode postar um vídeo sobre isso aqui, ó. E ela acompanha, e ela vê, e ela fica muito orgulhosa, e eu sinto que é isso, sabe? Eu gosto de compartilhar tudo com as pessoas. Eu acho que é muito egoísmo você aprender alguma coisa e não compartilhar com as outras pessoas. Eu trago um lema de realmente transbordar na vida das pessoas, e isso tirando o egoísmo de lado, porque eu era meio tímido, né? Pensava, pô, a pessoa não quer ouvir esse papo chato, fuleiro e tal. Mas eu aprendi que isso era muito egoísmo, e aí trazer isso para as pessoas e transbordar isso na vida das pessoas é muito bom. Cara, eu acho muito da hora. Assim, teve uma coisa que aconteceu na minha vida, acho que foi em 2008, 2009. Eu conheci uma pessoa, acho que foi o meu primeiro caso, assim, que realmente me deu um baque bem grande. Tinha uma pessoa que eu conhecia, uma amiga que era, assim, você encontra essa pessoa cheia de vida, sabe? Energia positiva, alta astral. Que ela acabou cometendo suicídio. Então, até então, eu tinha um pouco desse estigma de achar que isso era uma fraqueza, né? Então, quando aconteceu com alguém tão próximo a mim, eu comecei a entender realmente o poder da mente, né? Assim, o quão importante é você alimentar a mente de uma forma saudável. E hoje ter você aqui para poder falar sobre isso e várias outras coisas, né? De empreendedorismo, gestão de carreiras, assim, toda essa parte de estruturação que você tem por trás do império que você está construindo até chegar no trenzão. Amém. É muito bacana também para a gente poder também desmistificar um pouco desse gap de gerações, né? Porque tudo que você está falando são coisas que são muito importantes e relevantes para nós também, né? Então é bonito ver isso de uma forma tão madura, uma pessoa tão jovem, né? Então, assim, muito obrigado aí pela participação. Quem quiser acompanhar o seu trabalho, como é que a gente entra em contato aí? Tem as minhas redes sociais, o TikTok é Gu com 2 U's, Paz, P-A-Z. O Instagram também, Gu, Paz com 2 U's e um Z, certo? AZ. Tem minha marca também, que é Paz, 4 underlines, estúdio, no Instagram. E é isso. Tinha o Twitter, mas derrubaram o Twitter. E aí não tem mais Twitter. Não tem mais Twitter. YouTube eu parei de produzir, mas enfim, quem sabe um dia eu volte, né? Tá aí. Pô, foi um prazer recebê-lo aqui. Aprendi muito com você. Tem agora você como uma referência, principalmente passar temas tão em voga, tão complexo e com uma facilidade em lidar com a mente, de soltura, de expressar, sabe? Então, assim, é bem importante. Você teve uma grande relevância hoje, principalmente pra mim. Beleza? Que obrigado. isso, tá bom. Obrigado, irmão, pela uma honra estar te recebendo aqui. Precisando da gente também, portas abertas. E é isso. Porque isso, eu que quero agradecer pelo convite, pela honra de estar aqui. É meu segundo podcast da vida, sabia? Que legal. E é muito bom, porque eu realmente me senti muito à vontade em conversar aqui com vocês. O propósito do projeto de vocês também é muito lindo. Contem comigo, porque vocês precisarem de qualquer apoio. Voltarei aqui mais vezes. Por favor. Pra gente conversar mais, eu quero ver esse projeto crescendo. O que vocês precisarem, tem meu apoio aqui. E vem aqui lançar a coleção 24, Exatamente. 26. Aê! Exato, fazer um uniformezinho. Eu uma beca nesse menino. Fabio, quem quiser acompanhar nosso trabalho, vai aonde? Galera, no Instagram, @coab.usa, no TikTok, @coab.usa, e no YouTube, O dia ele aprende, gaguejei aqui, no YouTube, @coab.usa. É muito arroba, muito ponto. Muito USA, né? Muito Ó, vamos lembrar que, gente, ele é o mais velho aqui da mesa. Ele não consegue reter. Tem que relevar, tem que Isso relevar. que eu falei. Isso porque ele não compartilhou o MySpace e o Orkut. Gustavão, família, segue o homem, abre a mente. Valeu, obrigado. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado. Salve! Valeu. Valeu.